Vamos iniciar a montagem do circuito temporizador. Aqui nós temos o potenciômetro, aqui eu estou trabalhando com o valor de 100 kΩ, mas no projeto de vocês é de 500 kΩ. O capacitor eu estou trabalhando aqui com 100 microfarad, mas o de vocês é de 220 microfarad. Isso só vai influenciar em relação ao tempo máximo e mínimo lá para o capacitor acionar ou desacionar, e com isso ligar e desligar o LED. Aqui tem os outros componentes, o LED, os BC548, que são os transistor NPN, os dois resistores de 10 kΩ, a chave switch, a chave táctil, na verdade, e o resistor de 100 ohms. Aqui tem alguns jumpers também para poder fazer a ligação. Vou colocar aqui do lado. Então nós temos aqui o nosso protoboard e a gente vai iniciar a montagem. Pegando ali toda essa linha vermelha, nós vamos alimentar com o positivo, essa linha aqui. Tem o mais e o menos, vamos alimentar com o negativo aqui da fonte. Mas aproveitar e já fazer um jumper com positivo de cima e com positivo de baixo. Fica mais fácil se a gente precisar fazer alguma ligação. Além disso, vamos também fazer um jumper do negativo de cima, da parte aqui de cima, com a parte de baixo. Positivo, então vai estar alimentado o positivo daqui, está em curto, através do laranja, com o positivo daqui. E o negativo daqui de cima está em curto através do jumper preto, com o negativo daqui, o azulzinho aqui. Pegando aqui a primeira, vou pegar ali por colunas pelo nosso projeto. Então vou pegar o positivo, então a perninha aqui maior do LED é o anodo, a menor o catodo. Como ele é um diodo, ele tem polaridade. Então a gente tem que colocar o anodo no positivo e o catodo no negativo, ou segue onde vai seguir o circuito. Então eu vou pegar lá do positivo, conectando o anodo e coloquei o catodo aqui. Depois precisa ligar o transistor. O transistor ele tem uma parte que é reta dele aqui, não dá para enxergar, mas está BC548. Por causa da iluminação aqui não consegue visualizar. Mas BC548. E onde tem essa parte reta, o chanfro nosso aqui, no caso é CBE, coletor, base, emissor. Então a gente sempre vai ligar a carga, o que a gente quer acionar, no coletor. Sempre vai ser para os transistores. Então vamos ligar no primeiro. Eu vou ligar desse jeito aqui, ó. Eu já deixei mais espaçado para ficar mais fácil depois a ligação. Então aqui, às vezes fica um pouco ruim de conectar. Deixa eu até colocar no de cima aqui para ter mais espaço depois. Então olhando aqui por cima, o coletor está no primeiro. Eu estou pulando um espaço, daí eu coloco a base, pulo outro espaço e coloco o emissor. Então agora vai ligar o emissor, ele vai estar ligado no resistor de 100 ohms. Então é este resistor aqui. Então do emissor eu já vou ligar lá direto pro negativo. Então aqui pode ser que eu precise de fazer algum ajuste depois. Mas do emissor tá ligando aqui no negativo. Agora vou pegar o resistor de 10 kΩ, também está saindo lá do positivo. Então tem um resistor de 10 kΩ. Ele sai aqui do positivo. Saiu do positivo. Esse terminal dele tem que ligar no coletor de outro transistor. Mas ao mesmo tempo também vai ligar na base daquele primeiro transistor, desse daqui. Então eu já vou ligar. Então vou pegar aqui esse ponto.
Esse jumper vai ligar onde? Vai ligar na base desse transistor aqui. Esse jumper está um pouco ruim de encaixar, mas às vezes vai. Bom, então aqui já liguei na base desse transistor aqui. Continuando, voltando aqui, vou ter que ligar no coletor do outro transistor. Então vou fazer o mesmo esquema, eu deixei já com um pouco mais espaçado. Então vou colocar aqui. A parte reta está voltada para mim aqui. Então CBE, coletor, que está o jumper, base do meio e emissor aqui do lado. Então por enquanto está ficando desse jeito aqui. Agora o emissor desse segundo transistor, esse emissor aqui vai ter que estar ligado na entrada ali do resistor ou no emissor do outro coletor, do outro transistor, desculpa. Então aqui, no caso o emissor daqui vai estar ligado no outro emissor também, do outro transistor. Então eu já vou ligar aqui, ó, já que está ligado no transistor, liguei aqui, que é mesmo da entrada aqui do nosso resistor. Lembrando, né, que tudo aqui nas colunas aqui está interligado nessa parte aqui. Agora nós vamos ligar o nosso potenciômetro. Tem a resistência variável. Então normalmente a gente coloca positivo e negativo e no sinal a gente tira o sinal, né, proporcional. Vamos supor, se fosse 0 a 9 volts, a gente teria aí de 0, nos extremos seria 0 e 9 volts, e aqui sairia o valor intermediário. Mas nesse caso a gente vai alimentar um dos pinos e outros dois a gente deixa em curto, que ele vai funcionar do mesmo jeito. Ele vai ter uma tensão proporcional. Como ele tem 3 terminais aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo. Então eu já mostro aqui, vou tentar encaixar primeiro. É um pouco duro, mas vai. Então aqui, estou conectando aqui. Ele também está alternado, ele está um sim e um não ali onde está conectado. Deixa eu... que a vista aqui está sendo por cima. Então ele tem um terminal um pouco maior ali, mas está os 3 conectados ali. Então esse da esquerda, que é referente a esse pino aqui, eu vou ligar no positivo. Conectar esse jumper. Então aqui, esse primeiro aqui, estou ligando no positivo aqui em cima. No positivo. Os outros dois vão estar em curto, conforme já está ali no esquema. Então eu vou ligar esse do meio, vai estar em curto com esse outro aqui. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Então os dois aqui estão em curto, interligado aqui. Agora essa saída desses dois estão em curto, estão ligados com um resistor de 10 kΩ. Eu tenho um resistor aqui de 10 kΩ. Vou estar ligando. Vai ter esse resistor e vai estar ligado depois em um capacitor. Então, aí eu peguei aqui do meio, mas poderia ser esse outro aqui da ponta, tanto faz, que os dois é um ponto comum. Então eu peguei o do meio e está ligando um resistor. E desse resistor vai ter um capacitor que vai pro negativo. Então aqui o capacitor está no negativo. Lembrando que esse capacitor é eletrolítico, então ele tem polaridade. Onde tem a faixa branca aqui é o nosso negativo e o outro terminal é o positivo. E agora falta ligar esse mesmo ponto aqui da entrada do capacitor.
Esse ponto aqui ele tem que ligar na base do segundo transistor. Então eu vou ligar um aqui, ó, exatamente nesse ponto. Vou tentar aqui conectar, que às vezes está um pouco difícil. Então conectou aqui na... Esse ponto aqui é o mesmo que a saída do resistor de 10K e a entrada desse capacitor aqui. E tem que ligar na base de qual transistor? Desse daqui, ó. Desse transistor, que está um pouco ruim a imagem, mas eu vou tentar... Eu vou ligar ali por trás, como ele está ligado na frente, esse daqui está ligado na frente, eu vou ligar atrás dele aqui do meio, esse terminal aqui do meio aqui, ó. Então eu vou ligar... Eu posso ligar em qualquer um desses que seja da mesma coluna ali, vamos dizer assim. Então agora nós temos... Deixa eu mexer aqui um pouco. Agora nós temos esse azul grande, tá ligando no terminal do meio desse transistor, que é a base. Então ele já tá ligando ali. A imagem ali não tá muito legal, mas tá ligado ali. Tá bem atrás ali. Continuando, agora falta o botão. O botão ele vai estar ligando na parte de baixo no negativo e do outro lado ali na entrada do capacitor. Então eu vou ligar o botão aqui. Eu acabei ocupando um espaço aqui que eu ia precisar. Então eu vou jogar o botão lá do outro lado, não tem problema. Então eu vou jogar o botão aqui. Então eu deveria ter colocado daquele lado, mas tudo bem, acontece, a gente se adapta aqui. Então eu vou colocar o botão aqui no meio. É um pouco ruim de encaixar esse botão. Antes disso, esse botão aqui ele tem dois risquinhos, dois terminais estão em curto. Então esse da direita está ligado com esse da direita e esse da esquerda está ligado com o da esquerda também. Então eu vou colocar aqui, por exemplo. Então os dois da esquerda estão interligados, os dois da direita também estão interligados. Eu coloquei desse lado aqui, mas não tem problema. Então o que vai acontecer? Esse botão, essa chave, ela vai ter que chavear o sinal negativo. Então vou pegar aqui, ó, o negativo, ou seja, do lado esquerdo do botão eu tenho o negativo. E do lado direito eu vou ligar na entrada do capacitor. Então desse outro lado direito, todos esses 10 furinhos, né, esses 5 de cima e esses 5 aqui de baixo, eles estão interligados. Então eu vou jogar lá na entrada desse capacitor aqui. Então vou fazer o teste. Uma coisa que eu acabei não comentando, mas todos esses jumpers, fiz já o teste de continuidade. Então aqui no multímetro, vou colocar aqui, eu devia ter falado isso no começo, mas tudo bem. Aqui nessa escala do multímetro tem uma buzina, uma sirene. Então se eu encostar uma ponta de prova na outra, ele apita. Então eu vou pegar, estou pegando aqui os jumpers, né? Eu vim e testei todos eles. Esses jumpers aqui normalmente dão muito problema, por isso que é bom testar, senão às vezes você perde tempo e não funciona. Caso o seu multímetro não tenha essa opção, tem essa opção aqui de diodo, para testar diodo. Eu vou apertar aqui o Select. Então quando você pressiona, ele vai dar algum valor de próximo de 0 volts. E quando você solta aqui, que é um circuito aberto, ele dá overload, né? Um circuito aberto. É uma resistência infinita. Então, nesse caso, eu pressiono curto-circuito, circuito aberto. Caso seu jumper esteja com problema, quando você colocar ele não vai aparecer esse zero aí. Então, voltando ali. Então, agora o nosso o botão, ele está chaveando do lado esquerdo, mas poderia ser do lado direito, tanto faz. Eu estou pegando essa situação aqui. Então, aqui ligando, então do lado esquerdo vai vir o sinal negativo
e vai ter que vir para a entrada do capacitor. Aqui o positivo. Aqui basicamente está pronto o circuito. Eu só joguei o botão do lado esquerdo, mas não tem problema. Agora eu tenho uma fonte aqui ajustável, eu coloquei para 9 volts. Vou ligar o negativo, qualquer um desses aqui serve, né, porque está tudo interligado. E vou ligar o positivo aqui em cima, para poder testar. Bom, aqui já está pronto. Vou ligar aqui, no começo ele está com 9 volts aqui, ele fica ligado, depois ele desliga aqui o botão. Agora quando eu pressiono, eu ligo, pressiono aqui, ele vai ficar ligado durante um tempo, acho que ele está no valor máximo aqui, se eu não me engano. Ele vai ficar e apagou. Vou vir aqui. Opa, deu um mau contato aí. Fazendo mais alguns testes aqui. Descobri aqui agora que o meu potenciômetro aqui não estava bem encaixado. Então quando eu girava ele acionava sem querer. Então agora eu deixei num tempo aqui, ele liga, daqui a pouco ele desliga. Então no caso aqui eu estou ajustando aqui. Vou deixar no tempo mínimo. Pressionei, ele vai ficar ligado durante o tempo e desliga. Aumenta um pouco, pressiono, vai lá, desliga. Mais um pouco, está aumentando, pressiono, está aqui com 9 volts praticamente. Mas com 6 volts também funciona. Então se colocar 4 pilhas em série, também vai funcionar. O circuito fala que é de 4,5 a 12 volts. Então, vou deixar aqui, ó, vou ajustar para 6 volts na minha fonte. Estou colocando aqui 6 volts. Mesma coisa, pressionei, ele vai ligar por um tempo. E depois desliga. Eu vou deixar no tempo máximo aqui, com 6 volts. Pressiono. Ele vai ficar aí um tempo ligado e depois ele desliga. Então isso dá pra gente ver que funciona mesmo o circuito. Agora apagou. Deixar no mínimo novamente. Pressionou. Dá um tempinho e desliga. Então a gente consegue ver que lá no Proteus Isis o circuito funciona perfeitamente. E lá e aqui de verdade. Então é sempre interessante fazer a montagem do protoboard antes de ir lá montar essa placa. Por quê? Porque tem boa chance de não estar funcionando alguma coisa. Nesse caso aqui, como a gente está usando jumper dá muito problema, não vai ter problema lá na solda. Mas solda fria, que não dá o contato direito, também faz ficar ruim o seu circuito, dar mau contato e tudo mais, né? Ou algum componente que veio a danificar. Então a gente finaliza esse conteúdo, qualquer dúvida vocês entrem em contato. Aqui nós temos o circuito novamente do temporizador, mas está ligado no osciloscópio. Então a saída aqui do LED eu estou ligando aqui no osciloscópio. Então o canal 1 do osciloscópio está na saída do LED e a outra ponta de prova negativa está aqui embaixo, em comum aqui com o outro negativo. E aqui a gente consegue observar, está no tempo menor, quando pressiona, ele está no estado, ele muda para um estado durante um tempo, depois ele vai lá e para. Se der um stop, tentar ajustar aqui, ele deu um pico, mas cada quadradinho aqui está ajustado para 1 segundo, então está dando, no caso ali são 5 divisórias, está dando 1,4 segundos, o menor tempo. E agora eu vou colocar para rodar de novo. Vou aumentar o tempo aqui no potenciômetro. Um pouco mais. E pressionar o botão. Então, enquanto o LED está aceso, ele também dá um pulso. Só que agora o pulso é maior. Lá, desligou. Agora eu vou aumentar mais um pouco. Pressionei novamente. Deu pulso aqui. Agora ficou menor. Que eu coloquei menor. Vou colocar maior.
Pressiona, o LED está ligado. Enquanto o LED está ligado, podem reparar ali que está acionado. E assim que ele desligar, aciona de novo. Então é só para a gente comparar esse sinal aqui. Então a princípio ele está em sinal alto e quando nós pressionamos o botão, ele vai para sinal baixo.